é de outro mundo, porque tem tecnologia de 2012, mas em 2000 a gente tinha com tecnologia da época aqui em Taubaté. Isso foi perdido no espaço a partir de 2001, e principalmente a partir de 2005. Então, a gente pretende retomar essa questão como ponto principal, mas também fazendo com que a Prefeitura cumpra o seu papel de estimular a sociedade civil e também de fazer os programas sociais necessários para combater o crime. Sozinha, a polícia não resolve. A parte de gestão pública é moralizar realmente a Prefeitura. Estamos assumindo aqui os compromissos públicos de não comprar superfaturado, de ter uma merenda servida com qualidade na hora certa. A nossa criança não pode ser alvo de ter desvio de merenda. Queremos assumir o compromisso de que os remédios serão entregues e a saúde será espalhada por toda a cidade. Isso, com certeza, nós faremos. Vamos fazer uma reformulação total na Prefeitura, não tem outro jeito, todos os cargos de confiança serão trocados. Com relação ao desenvolvimento econômico, nós vamos falar bastante na hora das perguntas, eu vou deixar para tocar depois. E trânsito e transporte coletivo é algo que precisa ser também repensado na cidade. Temos já um planejamento de fazer 2 anéis de circulação no entorno do centro, para a gente poder tirar um pouco de carro da rua, né? Fazer alguns corredores de ônibus no centro da cidade e buscar melhorar o transporte coletivo para dar como alternativa do carro chegar à cidade. São aspectos fundamentais. Algumas avenidas terão que ser reestudadas, como é o caso da Bandeirantes e da Dom Pedro, que a gente vai fazer alguns binários lá para poder dar uma mão de direção só, para poder resolver a questão da entrada da Dutra, que hoje é complicadíssima. Temos a ideia de reativar o plano de remoção da linha férrea. Outro dia até o Dan falou, não fale em VLT, porque isso não é bom, mas é bom sim, VLT é bom, a gente tem que ter o estudo do VLT, mesmo que não dê para implantar nos próximos 4 anos, mas nós temos que deixar reservado e projetado, fazendo uma ligação leste-oeste, onde hoje tem a linha de trem. Dinheiro para remover tem no Ministério do Transporte e no DENIT, eu já fui lá ver, é uma questão de projeto. E fazer um bom lobby junto ao governo federal. Com relação à sustentabilidade, nós assinamos o protocolo Cidades Sustentáveis e incluímos o protocolo no nosso plano de governo. Ou seja, nós vamos trabalhar no sentido de ter uma cidade sustentável e adotando os critérios de gerenciamento que o programa Cidade Sustentável nos coloca. Pelo qual nós vamos colocar 95 itens sobre controle estatístico e, à medida que a gente vai melhorando esses índices, vai melhorando também a felicidade da população. Então, o nosso plano é tornar a cidade de Taubaté uma cidade mais feliz, bonita, organizada e onde as pessoas têm orgulho de morar. Muito bom. Só para reforçar, não se esqueçam que esse evento está sendo transmitido pelos seguintes sites: Almanac Urupês, Guia Taubaté, Jornal Contato, Portal Taubaté e os sites da CIT e do Ciesp Taubaté. Mande sua pergunta pelo Facebook ou pelo Twitter da CIT. Essas perguntas estão sendo acompanhadas por uma equipe, serão enviadas para a nossa mesa para serem triadas e, posteriormente, podem sim ser feitas aos candidatos. Ok? Bom, Antônio Mário, então vamos começar falando do primeiro item, pode ser? Pode. O primeiro item. Tem direito aqui? Claro, a hora que você quiser. O primeiro item da proposta é criar o Fundo Municipal de Desenvolvimento. Você tem 3 minutos para falar, fique à vontade. Bom, eu já tive conversando aqui, tanto no Fiesp quanto na Ciesp, né? Quanto na Ciesp quanto na CIT. A gente tem uma ideia de fazer o fundo, mas talvez com uma derivação, né? Fazer uma empresa municipal de investimentos. É um pouco diferente do fundo, porque exigiria uma parceria público-privada e uma ação efetiva desse fundo, no sentido dessa empresa, no sentido de gerar novos empreendimentos, podendo até participar do capital dessas empresas que viriam. Essa é a ideia, fazer um fundo forte
que atraia negócios de uma maneira diferente para Taubaté. Mas a questão do fundo também pode ser pensada, não tem nenhum problema, mas a ideia nossa é a empresa. Segundo ponto, implementar parque tecnológico na cidade. Pleno acordo, né? Podemos até comentar um pouco sobre isso. O parque tecnológico já tem aí um projeto em andamento, capitaneado pela Unital, pela CIESP, que representa um segundo polo tecnológico para o Vale do Paraíba. A ideia de se colocar isso na cidade exige a participação da Prefeitura. E eu já assumi esse compromisso de colocar a Prefeitura como parceira efetiva, inclusive dentro das possibilidades que a gente vai ter que verificar agora quando chegar, né? Mas colocar, inclusive, recursos financeiros, aportes financeiros para poder viabilizar essa questão. Em São José dos Campos tem um exemplo muito legal disso. Eu creio que a ideia do Fábio de fazer esse centro ali onde era a CTI, né, um galpão que está fechado, é muito interessante. Eu já me coloquei à disposição e reafirmo aqui perante todos e perante os internautas que a gente está disposto a investir nisso. Implantar a disciplina de empreendedorismo e educação financeira nas escolas municipais. Essa é a questão do sonho, né? Do sonho do empresariado. Eu vi alguns programas bacanas nesse sentido, e nós vamos fazer sim. A nossa proposta é fazer inicialmente nas escolas de tempo integral, que vão aumentar de número. Por que nas escolas de tempo integral? Porque lá a criança já precisa ficar o tempo todo e isso alivia um pouco de custos que a gente sabe que a Prefeitura está estourada para pagar mão de obra. Mas eu deixo aqui a certeza que nós vamos fazer e a proposta para a CIESP, para ser nossa parceira, porque nós vamos precisar de know-how para poder executar esse trabalho. Ok? Próximo item. Criar um órgão de controle estatístico de dados ou capaz de organizar as informações existentes. Com certeza, inclusive cruzando e complementando o que nós já estamos colocando como objetivo, que são os 95 itens propostos pelo Programa Cidade Sustentável. Você colocar os demais itens que permitam desenvolvimento econômico não é complicado, é extremamente fácil de complementar. Colocar um banco de dados e trazer a sala do empreendedor, que realmente funcione. Né? Fazer uma sala do empreendedor só para ser sala de visitas não adianta, ela tem que estar devidamente informatizada e dando as informações rápidas para quem quer abrir uma empresa, sem burocracia na cidade. São José você abre uma empresa quase que por internet, e aqui você demora 1 mês e meio. Então, as entidades que hoje têm que se dirigir à Prefeitura têm uma burocracia enorme e um atraso na legislação. Então, nós queremos resolver isso com a sala do empreendedor realmente funcionando e modernizando os processos que a Prefeitura tem para fazer todas as providências legais que as empresas precisam. Podem contar com isso. Implantar controle eletrônico dos processos. Na verdade, é um complemento, né? Sim, o controle eletrônico é decorrente, né? Praticamente é só ativar o programa. Por incrível que pareça, a Prefeitura já tem esse programa. Ele é fornecido pela empresa que presta o serviço. Eu conheço o sistema. Então, não é nem um pouco complicado. Isso é mais fácil de fazer, isso é rapidinho. Fomentar os negócios nas áreas de turismo, agropecuária e serviços. Bom, já na outra vez aí que eu passei pela Prefeitura, eu queria já criar uma segunda vocação para Taubaté. A gente detectou, na época, que a questão de desenvolvimento industrial tinha que continuar, nós temos que defender a nossa vocação principal, que é a indústria, principalmente a indústria automobilística, mas temos que diversificar a questão dos ramos de indústria e atrair outras vertentes. A parte de turismo é a que mais me encanta. Eu acho que Taubaté é uma cidade perfeita para você ter exploração turística. Ela é histórica, antiga,
no centro da cidade, se você organizar o que tem, você já tem um roteiro turístico que rivaliza com Curitiba. Tranquilamente. Eu fiz o passeio pelos pontos turísticos de Curitiba, não tem muita coisa melhor do que nós temos aqui. Tem muito parque lá, mas nós também temos aqui. Se tiver bem cuidado, uma beleza. Tem museu lá, nós também temos vários aqui. Igrejas, nós temos, acho que, mais bonitas do que lá. Monteiro Lobato, Mazzaropi, são temas que não podem ficar fora do desenvolvimento turístico. Isso só você falando com o que nós já temos. Mas nós temos que desenvolver também o turismo acadêmico, estudantil, que é o caso da Unital, por exemplo, quando vem uma pessoa para fazer um curso aqui e fica mais de um dia, é uma beleza, porque você está gerando turismo da saúde, turismo dos negócios. É possível, e nós decretamos aquela área ali do outro lado da LG, na Carvalho Pinto, como área de utilidade pública para fins turísticos. E foi a única coisa que eu fiz na época que eu fui prefeito, que o meu sucessor não destruiu. Está lá até hoje, não foi doada a área agora há pouco, porque foi proposta para indústrias e para caminhoneiros, lá que a Câmara recebeu um projeto, mas isso segurou, o que me dá a esperança da gente ainda poder usar aquela área que é considerada a melhor esquina do Brasil para o turismo. E a ideia ali seria centro de convenção, centro de exposição, trazer até um parque temático, alguns empreendimentos hoteleiros. Ali você tem o melhor lugar do Brasil. Eu tenho estudos completos sobre isso, que precisam ser um pouco atualizados, mas não deve ter mudado muito, pelo contrário, deve ter melhorado nos últimos 10 anos. Então, a ideia de ter uma segunda vocação com ênfase na área de serviços é muito grande, e dentro dos serviços eu tenho muito encantamento pelo turismo. Agropecuária, quer complementar? A agropecuária você tem que incentivar, né? Nós estamos com um projeto já em andamento para incentivar a produção leiteira na cidade. E a zona rural, ela tem que ser incentivada no sentido do produtor rural poder produzir e escoar a sua produção. As estradas têm que ficar boas e a prefeitura precisa entrar no apoio técnico para o produtor rural. Isso é a novidade que a gente pretende fazer. E esse projeto para que o produtor leiteiro seja apoiado decisivamente. É um segmento importante aqui em Taubaté. Não podemos esquecer do apoio ao agricultor aqui da região do Quiririm, que tem já uma tradição grande na cidade, e fazer com que o turismo rural também aconteça. Né? Ok, próximo item. Incentivar a geração de empregos e criar a sala do empreendedor, apesar de você já ter citado, acho que vale a pena aprofundar, criar a sala do empreendedor no município. A sala do empreendedor já é um compromisso consumado, não tenha dúvida disso, eu já tinha assumido esse compromisso, estou reafirmando aqui. A outra que você falou? Incentivar a geração de empregos. Bom, o incentivo à geração de empregos é o grande desafio. Taubaté tem uma política de atração de empresas para gerar emprego e renda, que é a doação de áreas. Né? Essa doação de área ela já vem sendo feita aí há 15, 20 anos. Mas o processo chegou, hoje eu creio que no modelo de esgotamento, há um certo descrédito, até pelo tipo de atuação mais recente aí que houve por parte da Prefeitura nesse processo de doação. Nós vamos tentar reformular isso. A ideia de fazer essa empresa de investimentos que eu coloquei logo no começo é justamente para a gente criar uma nova maneira de atrair indústrias. Mas nós temos que ter uma preocupação, que eu acho que é importante, defender o que tem. Em primeiro lugar, se nós perdermos o que nós temos, o prejuízo é muito grande. A gente está vendo uma cidade vizinha aqui com problemas para manter a GM, por exemplo. Se ela sai, o prejuízo é grande. Então, a primeira coisa é defender o que tem.
Segundo, atrair novas empresas, seja pelo processo de doação de áreas hoje existente devidamente repaginado e com mais credibilidade, né, que hoje não tem nenhuma, com novas desapropriações de área que podem ser estudadas, mas a ideia é realmente essa empresa. E eu gostaria aqui de fazer uma proposta para que Taubaté seja pioneira na questão do primeiro emprego. A gente está andando muito pela rua, conversando com os jovens, e os jovens colocam o seguinte: a gente não consegue o emprego porque não tem experiência, né? Então, é um problema sem fim. Então, eu quero fazer aqui duas propostas para o primeiro emprego. Primeiro, reservar dessas empresas que recebem área por parte da Prefeitura e recebem incentivos fiscais, se ela se propõe a colocar 150 postos de trabalho, que 10% disso seja destinado para o primeiro emprego, sob pena de perder parte dos incentivos fiscais, se não cumprir. Então, é uma maneira de você estar forçando o primeiro emprego na cidade. E outra, criando você fazendo com que as empresas possam fazer uma reserva de crédito tributário, no caso de manter uma pessoa em primeiro emprego por 12 meses. Se ficar 12 meses, a empresa ganha um crédito tributário no valor de meio salário mínimo por funcionário que ela mantiver como primeiro emprego, para gastar no ano seguinte, nos 12 meses seguintes. Essa é uma forma que a gente crê que vai ser muito boa, porque não precisa ser uma empresa nova, qualquer empresa da cidade pode entrar nisso. Os números e os limites desse quadro de admissão aí que as empresas teriam vão ser fixados pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, que já devia estar montado, não está, mas nós vamos montar. Próximo item: incrementar o estudo do plano diretor, acelerando sua aprovação. O plano está aprovado, ele precisa ser melhorado. Hoje nós temos um plano diretor em vigor. Inclusive, a tentativa de torná-lo inválido juridicamente não frutificou. Então, nós temos um plano diretor novo. Ele não é um plano perfeito, tem várias falhas que precisam ser corrigidas. O reestudo de plano diretor pode ser feito a qualquer momento. E é uma necessidade que seja revisto. A gente gostaria muito de estar revendo, principalmente para fazer áreas bem definidas para crescimento industrial, crescimento comercial, e definir algumas relações entre alguns limites entre a área rural e a área urbana. Mas, de forma geral, existe um plano diretor. O que eu acrescentaria, não diretamente no plano diretor, mas que interferindo nele, seria a obrigatoriedade de um estudo de impacto de trânsito. Tá? Eu já estou até formulando já um projeto de lei que eu pretendo protocolar ainda como vereador, obrigando que, para se fazer um determinado empreendimento na cidade, de determinado porte, que se faça com obrigação do empreendedor um estudo de impacto viário. Isso não é feito hoje, e nós acabamos de ver a aprovação de uma abertura de um hipermercado, até muito legal, ali na Avenida JK, que causa congestionamentos monstros. E não foi porque não foi alertada a Prefeitura. Eu fiz requerimento alertando que precisava de um estudo de impacto viário, e isso não foi feito. Então, vamos colocar isso como uma obrigação do empreendedor apresentar, em determinados casos, o impacto viário para poder fazer um empreendimento de porte na cidade. Seja ele residencial ou comercial, não importa. Prover os meios de implantação, manutenção e desenvolvimento dos distritos industriais. Eu queria só registrar aqui, que chegou o meu candidato a vice-prefeito aqui, doutor Rubens. Você fica de pé aqui para dar um oi para a turma aqui, Rubens. Obrigada pela presença. Bom, isso é mais do que necessário, né? Eu fui visitar todos os distritos nessa maratona e
estava caidaço mesmo, precisa fazer uma manutenção muito grande, terminar os distritos, que um já tem 15 anos, não terminou até hoje, né? Mais de 15, foi feito 25 anos, que é o distrito do Unaum, e não está pronto até hoje. E isso precisa ser realmente terminado. Mas, mais do que isso, ele pode ser reorganizado. Tem uma série de prestação de serviços que podem ser condensadas nesses distritos industriais e baratear custo dos empresários. Isso é fundamental. A gente já discutiu isso com alguns empresários que são instalados nos distritos e pretendemos levar adiante a ideia. Revitalizar o centro da cidade. Você não dá em 3 minutos, menina. Isso é mais do que necessário, gente. O centro da cidade de Taubaté se tornou muito desorganizado, né? Primeiro, com trânsito caótico. Segundo, com as calçadas caóticas, mal conservadas e ocupadas indevidamente pelos vendedores ambulantes. Quando eu falo que ele está indevido, não quer dizer que eu defenda a tese de expulsar vendedor ambulante. Ele tem que trabalhar e ganhar vida. Se ele está hoje aí, é porque foi permitido a ele que estivesse, senão ele não estaria. Mas você tem que dar uma solução para o problema. Na minha primeira passagem aí pela prefeitura, a gente fez o camelódromo. A situação era idêntica ao que tem hoje. Idêntica, não mudou nada, só mudou 16 anos no tempo. Só isso. Mas o resto, mesma coisa, a rua ocupada pelos ambulantes. Na época foi para o camelódromo. Eu não acho mais o camelódromo a melhor solução. Para a época foi, mas hoje você tem a possibilidade de tornar esses ambulantes microempreendedores individuais, formalizando-os. E a ideia é essa, retirá-los, mas colocar num shopping popular, dando condição a eles de se tornarem microempresários individuais. Então, fundamental que a gente toque nisso. Nós temos que resolver essa questão de vez, sem trauma, sem fazer prejuízo para os ambulantes, mas rapidamente. Né? Não ficar enrolando para fazer 4, 5 anos e depois não fazer. Da outra vez, nós conseguimos resolver essa questão no primeiro ano do governo. Agora tem mais ambulante, né? E menos espaço para a gente fazer o camelódromo. Talvez tenha que comprar uma área, isso vai demandar um pouco mais de estudo, mas o mais rápido possível terminar um local adequado, que tenha um bom ponto para que eles possam trabalhar felizes e como microempresários. O centro da cidade foi reformado recentemente e foi reformado por mim há 12 anos. Em 12 anos teve 2 reformas. Eu acho que essa reforma não foi feliz. O piso que foi colocado lá não é apropriado, ele empoça a água, ele causa quedas, é liso quando chove, totalmente fora de padrão para esse tipo de uso, né? A ideia, mas isso não pode ser colocado como uma prioridade zero, mas faz parte do nosso planejamento, nós vamos buscar verba para isso, trocar para o piso intertravado, que é moderno e absorve água. Então, a gente quer modernizar isso e aterrar a fiação. Fazer em Taubaté uma lei semelhante à que foi feita em São Paulo, principalmente aplicado a uma região central, que é a Lei Cidade Limpa, para acabar com a poluição visual, e dentro dessa poluição visual está essa infinidade de fios que cortam ali o centro da cidade. Nós temos um centro lindo, maravilhoso, que não pode ser contemplado, não dá vontade de contemplar. Se você subir pela rua Duque de Caxias e olhar aquele trecho ali da Pernambucanas, onde tem ali também o teatro, o emaranhado de fios é uma loucura. Iluminar adequadamente e tornar de novo a Praça Dom Epaminondas um centro de eventos variado. Eu já consegui implantar isso no passado, não vingou, né? As pessoas acabaram vindo depois
tiraram todo o charme que foi montado para aquela praça, mas nós vamos recolocar isso. E cuidar da segurança no centro da cidade. Também não é novidade, a gente tinha feito lá uma cabine da Polícia Militar grande, que tinha terminal de vídeo, monitorado pela própria polícia, e as câmeras de segurança no centro. Hoje nós não temos mais, está fechado lá, jogado para as traças. Isso tem que ser reformulado. A segurança hoje é um problema fundamental em Taubaté, e a melhor maneira da Prefeitura ajudar é colocar câmeras de segurança partindo do centro para as zonas onde no município seja mais sujeito à criminalidade. A Polícia Militar tem um registro de tudo isso, então não é difícil. É só uma questão de compatibilizar a tecnologia e disponibilização de cabeamento. Ok, esses foram os 10 pontos levantados pelas 15 entidades que se uniram, e junto com elas, a gente não pode deixar de falar de educação. Sim. A educação é o pilar aqui, né? Está na palma da mão, sem ela os dedos aqui caem. Né? E a gente estava fazendo uma análise das notas de Taubaté no INDEB. Né? E Taubaté estava num crescendo, estagnou e agora deu uma ligeira queda. E a gente está ficando para trás aqui no Vale do Paraíba. Comparando com outras cidades, nós já estamos 0,7, 0,8 abaixo. Nós temos que estabelecer metas. E essas metas têm que ter uma contrapartida para que os estabelecimentos escolares atuem, a meritocracia. E essa meritocracia virá através do plano de carreira dos professores, que mais tarde pretendemos estender para todo o servidor público progressivamente. Essa é a ideia de fazer com que a educação tenha qualidade. Taubaté praticamente não tem, a não ser em creche. As creches de Taubaté têm déficit de vaga, mas as escolas não têm déficit, precisa só aumentar a qualidade. Nós pretendemos fazer as escolas integrais crescerem em número por vários pontos da cidade. Aonde você tiver bolsão, aonde você tenha menores de idade na rua, nós vamos fazer escola de tempo integral, para puxar essa criança para dentro da escola. Tá? Então, essa é uma questão importante, associar a educação ao esporte e à cultura, e associar essa questão de empreendedorismo na educação. O empreendedorismo, a gente já falou, nós pretendemos começar pelas escolas de tempo integral, e estamos já aqui devolvendo o convênio que vocês nos propõem assinar, que ele seja recíproco no caso do empreendedorismo nas escolas, principalmente para o CIESP, lá para o Fábio, que vai ter que ser nosso parceiro nisso. Muito bem. Lembrando que esse evento está sendo transmitido pelo Almanac Europês, pelo Guia Taubaté, Jornal Contato, Portal Taubaté e pelos sites da CIT e do CIESP Taubaté. E você, internauta, pode participar, envie sua pergunta pelo Facebook ou pelo Twitter da CIT. As perguntas serão triadas e podem, sim, ser feitas aos candidatos ao final deste bate-papo, desta sabatina. Nós temos agora um tempo previsto para a mesa, que é representante do grupo dessas 15 entidades, e eu gostaria de abrir para perguntas para a mesa, por favor. Boa noite a todos. Boa noite, candidato Antônio Mário. Parabéns, primeiramente, aqui pelo seu discernimento, a facilidade com que colocou aí todos os temas. A gente gostou muito e apreciou, porque essa agilidade mostra que o senhor conhece a máquina pública com bastante desenvoltura e sabe entender os problemas que a cidade tem. Parabéns pelo seu discernimento, foi muito bom, parabéns mesmo. O senhor convidou o CIESP para ser parceiro, então, em nome do CIESP todo, eu já queria de cara dizer que nós topamos. O CIESP é uma casa da indústria aberta, com as portas abertas, com todas as suas diretorias e departamentos, fazendo crescer a região. Taubaté é a nossa sede, temos carinho enorme pela cidade e vontade de ajudar a desenvolver. Portanto, já está aceito o seu desafio. Uma vez eleito prefeito, pode contar com o CIESP que for necessário. O senhor
O senhor mencionou aqui na sua proposta de emprego, aquela segunda proposta, a primeira que é 10% para primeiro emprego e a segunda, um formato que eu não entendi muito bem. Se o senhor pudesse esclarecer um pouco como é que seria esse quadro de admissão, para mim não ficou muito claro. A criação de um crédito tributário para a empresa. Se você contrata, vai ter um limite, senão fica... Tem que estabelecer um limite que será estabelecido pelo Conselho Municipal de acordo com os dados econômicos que a Prefeitura possa dispor por causa de impacto financeiro, etc. Mas a ideia é o seguinte, se você contrata uma pessoa de qualquer idade, mas que seja efetivamente de primeiro emprego, e a mantém por 12 meses, você pode ter um crédito, você cria um crédito tributário de metade do valor de um salário mínimo por mês, para gastar nos 12 meses subsequentes. Ok. Então, isso seria realmente uma parceria público-privada, na verdade, em última análise, que vai ter... É um benefício, né? Um benefício que a Prefeitura daria para estimular a empresa a fornecer o primeiro emprego. Um desconto de imposto, caso ele não é bem tenha. Desconto, você tem um crédito tributário, né? Tá. É um crédito tributário que você usa para pagar o imposto do ano seguinte. Ok, então isso seria naqueles impostos municipais, na verdade, que pode fazer o intercâmbio. Seria IPTU, ISS, algumas taxas que a Prefeitura cobra. Um internauta fez uma pergunta que a gente queria reforçar, porque aquilo que interessa também é o desenvolvimento econômico do município e principalmente industrial, né? Para viabilizar esse desenvolvimento, hoje existem diversos gargalos de infraestrutura. O município e o senhor tem como trabalhar nesses gargalos? Por exemplo, um gargalo é energia, outro gargalo é a segurança dos distritos industriais, como o senhor mesmo falou. Tem um distrito hoje que tem uma avenida que passa por dentro dele, porque liga a Dutra ao Presídio, quer dizer... É isso mesmo. Então como é que se trabalha isso dentro de um projeto de governo, de alguém que já foi prefeito e que conhece esse problema? Essa avenida, ela tem pontos favoráveis e tem pontos desfavoráveis, né? O ponto mais favorável é que ela cria uma alternativa para transporte de areia, que vem de Tremembé. Antes passava pela Gurilândia, mais especificamente pela Avenida Cinderela, que não era preparada para isso. E as casas apresentavam sintomas de rachadura. Então, isso era um problema grave que essa avenida ajuda a resolver. Por outro lado, cria uma rota de fuga. É verdade isso. Bom, o que nós pretendemos fazer com relação à segurança? É criar parceria com a Polícia Militar através da atividade delegada, para justamente fazer esse policiamento complementar. Reforçar a Guarda Municipal, dar um pouco mais de condição a ela, que hoje não tenha uma condição efetiva e vai precisar de muito treinamento, de muito investimento, mas você vai melhorando aos poucos. E fazer a vigilância eletrônica. Para o distrito industrial é fundamental, que seja rápido. Eu já apresentei como vereador uma solicitação, quando foi feita aqui a discussão em Taubaté da lei de diretrizes orçamentárias do governo do Estado, uma proposta de uma emenda para Taubaté para o ano que vem, no valor de R$5 milhões para começar a implantar a vigilância eletrônica na cidade. Já está pedido isso. Tá? Então, tem que ser... nessa questão da segurança, eu acho que a Prefeitura pode agir muito diretamente, fazendo as parcerias. Nas outras, é política. Questão energética, você tem que ter prestígio suficiente junto às empresas para fazer a pressão necessária para ter o produto. Eu vou contar para vocês aqui como é que Taubaté hoje resolveu a questão da água. Resolveu em 99. Quando chegou em 98, Taubaté não tinha água em janeiro, quase todo janeiro, fevereiro, porque o abastecimento era feito só pelo Rio Una. E o Rio Una, o Marcos sabe bem disso, ele solta areia, na época de cheia, e quebrava a máquina. Então o Taubaté ficava sem água, e isso era crônico. Todo janeiro, todo fevereiro, a gente tinha esse problema aqui. Até que chegou um ponto que a gente fez uma negociação com o governo do Estado para que resolvesse isso.
O vice-governador Geraldo Alckmin veio aqui em Taubaté, anotou tudo que precisava fazer, desde uma nova captação no Paraíba, trazer a água até o reservatório, fazer uma ampliação do reservatório e depois uma nova distribuição para chegar até Quiririm. Envolvia aí um gasto na ordem de 25 milhões de reais. E se fosse tratar o esgoto, daria mais 40, que daria mais ou menos 60, 65 milhões de reais na época para fazer a obra. Bom, o Geraldo, na época da política, veio aí e falou, olha, nós vamos fazer. Tá bom, anunciou, anotou tudo, depois esqueceu o papelzinho lá na minha mesa. Bom, passou uns meses da eleição, nem um mês, acho, eu recebi um representante da Sabesp aqui dizendo que, por causa de uma crise que tinha estourado, se não me falha a memória, era a crise da Rússia, a Sabesp teria que fazer um pagamento muito grande em dinheiro, em dólar, e não dava para fazer a obra de Taubaté, ele estava vindo me comunicar, então, que não era possível. Eu marquei uma entrevista com o presidente da Sabesp, levei um dossiê completo mostrando a situação de Taubaté, levei, logicamente, uma cópia do manuscrito do Geraldo Alckmin, conversei com ele e mostrei que não era possível. Só que eu sabia, na época, Fábio, que Taubaté mandava por mês para São Paulo, depois de paga todas as despesas aqui, R$1,5 milhão. Se você dividir 60 por R$1,5 milhão, 40 meses você faz, né? Então, a gente propôs para a Sabesp que a gente fizesse uma rescisão contratual. Que o que fosse devido à Sabesp, a gente daria um percentual dos recebimentos e o Taubaté administraria o seu serviço de água e esgoto. Acabou ele fazendo uma proposta, depois de uma conversa, ele falou assim, olha, prefeito, o senhor me trouxe uma situação inusitada e uma solução. Normalmente a pessoa briga comigo, o senhor me trouxe uma solução. E vamos fazer uma proposta. Eu arrumo a questão da água dentro do seu governo e o esgoto fica para o período seguinte. Foi o senhor me dar isso por escrito, com um cronograma? Ele falou, dou. Então tá bom, a gente fez. E em um ano ficou resolvida a questão de água em Taubaté com um investimento de 23, 25 milhões de reais na época. Isso é a maneira que você tem que fazer. Ir atrás, batalhar, buscar, representar realmente os interesses da cidade. O prefeito é para fazer isso, o vereador é para fazer isso, os políticos estão aí para isso. Tem que pressionar. Já dizia Severo Gomes, a pressão é a pedra angular da democracia. A gente recebe a pressão, mas também pode fazer. Mais uma pergunta da mesa, por favor. Tenho duas perguntas. Uma da minha e a outra acho que dos convidados. Hoje é fato que grande parte dos problemas de trânsito e dos leitos do hospital é por causa do êxodo urbano das cidades do entorno. Qual a sua proposta quanto às cidades vizinhas através da RM? Olha, eu não vejo como fazer uma proposta para segurar a migração. Eu não discordo de você que seja esse o principal fator. O principal fator que nós temos hoje para o crescimento urbano de Taubaté é a industrialização e o momento econômico bom que vive o país e, consequentemente, o mercado de Taubaté é atrativo. Você fazer uma política metropolitana para segurar as pessoas implica investimentos lá nessas cidades. Na Alemanha é possível você fazer isso, porque lá as regiões elas determinam a vocação. Então você tem uma vocação industrial de Taubaté e digamos que seria de cidade dormitório no bom sentido em Tremembé. Taubaté e Pinda, que seriam cidades industriais, teriam que repassar recursos para poder Tremembé sobreviver e manter o dormitório em alto nível. Aqui não pode, não existe isso. Então, a região metropolitana tem que criar alguns mecanismos de desenvolvimento dessas cidades, com turismo, com outras atividades, mas mesmo que contenha o fluxo, não é isso que vai aliviar a cidade. O que vai aliviar é tomarmos providências de planejamento urbano, considerando que a cidade cresceu e vai continuar crescendo, porque é muito bem localizada, muito bem dotada de infraestrutura, o povo tem mão de obra, nós temos mão de obra disponível de qualidade e vamos continuar recebendo sendo uma bola da vez aí por mais alguns anos, que sejam muitos anos. Eu tenho participado das reuniões da RM e a gente nota que
a falta do prefeito de Taubaté lá nas reuniões, isso força com que as cidades vivem sozinhas dentro desse contexto, porque as cidades mais fortes não estão lá, a não ser pelo CURI de São José dos Campos, que é presidente e às vezes está lá, né? E a gente vê. Então, foi nesse sentido, quer dizer, a gente precisa... Mas eu estou de acordo, o absurdo Taubaté está ausente, mas a gente sabe bem por que está ausente. Então, mas não vai ficar mais ausente a partir do ano que vem, não? É mais ou menos por aí, quer dizer, a gente precisa desse apoio com as cidades vizinhas, claro, e daí... Evidente, né? Evidente. É por aí. Evidente. Outra pergunta, não seria interessante trazer uma faculdade de hotelaria e turismo, bem receber para Taubaté? Seria. Teria o incentivo da prefeitura. Precisaria da decisão da Unital, da Anhanguera ou de outra instituição de ensino que se preocupe com isso, já que a prefeitura não pode ela fazer esse investimento, mas ela pode buscar e incentivar. É claro que é bom. Eu acho que nós já devíamos ter isso aqui. Está atrasado. Mais alguma pergunta? Aproveitando o gancho aqui, eu acho que a Unital, que está procurando se reinventar, e eu tenho percebido isso, poderia prestar atenção nisso, Marcos. É uma demanda real existente. Vamos continuar? Vamos. Eu primeiro agradecer a presença, né, e parabenizar pelo didatismo das propostas, né. Só um realce sobre cursos de hotelaria, eu por conta própria, né, dei uma averiguada. O problema é a demanda de alunos dos cursos de hotelaria que existem no Brasil, né. Muitos estão com uma carência muito grande de alunos, então talvez seja um pouquinho complicado a criação, mas é uma proposta para a gente estudar. Um segundo ponto, até queria ver uma opinião. Na sua gestão tinha um trabalho muito interessante, que era com a agente comunitário de saúde, nos programas de saúde da família. Não sei como está esse programa, né? Eu lembro que até foi interrompido, né, depois da sua gestão. O que você acha da ideia de retornar? Porque o problema da saúde hoje é principalmente a prevenção. Muitos casos que a gente recebe, a universidade atende quase 6.000 consultas por mês, e boa parte são problemas que poderiam ser prevenidos na origem. E eu julgo, né, que o agente comunitário de saúde, se ainda mais ele for reforçado com o pessoal da enfermagem, um pessoal imprescindível, que é o pessoal da assistência social, né, que podem ser alunos, há a possibilidade de retornar esse projeto de utilização dos agentes comunitários de saúde? Então, realmente nós implantamos isso em 1998 e atendemos no final de 2000, estávamos atendendo 45 mil pessoas, divididas em núcleos, mais ou menos cada um com um limite de 1.000 residências. Não é só agente de saúde, é um programa que agora até mudou o nome, não é mais programa, já é definitivo. O programa você muda, né? Fica meio experimental. Mas hoje já tem um outro nome que me fugiu aqui agora, mas já é consolidado esse negócio. É a melhor coisa que você tem para prevenir saúde. Agente de saúde, nós tivemos a oportunidade de discutir muito isso. Dá para cruzar com a sua especialidade, que é a erva medicinal, bacana. E a gente viu esse programa ser exterminado no primeiro mês da administração que me sucedeu. Eu estava fora de Taubaté e assisti pela televisão uma entrevista do novo prefeito dizendo que agente de saúde só servia para ficar com uma pranchetinha da mão anotando coisas sem importância. Uma cidade como Taubaté não precisava de agente de saúde. Precisa muito. Então, você tem regiões da cidade onde a melhor solução é o Programa de Saúde da Família. O Programa de Saúde da Família voltou, existe de novo em Taubaté, mas voltou deformado, não tem uma gestão adequada. Como é que funcionaria legal? O agente visitando, sendo a porta de entrada do programa,
auxiliares de enfermagem e os enfermeiros também visitando, mas também dedicando parte do tempo para o próprio posto, e o médico atendendo meio período em casa e meio período no posto. Esse é o modelo correto. Agora tem mais dentista que não tinha na época. Bom, não acontece. A não ser um ou outro médico que tenha consciência, ele vai na casa. Por determinação da prefeitura, não tem. Então, precisa reformular essa gestão, trazer gente que entenda de programa de saúde da família e faça a gestão. Gestão é fundamental. Se não tiver uma boa gestão, não vai. Tem uma variante que é ruim hoje. O agente de saúde tem por objetivo, ele tem que ser residente da região aonde ele trabalha. E o Ministério Público e a Justiça encrencam com isso. Você tem que fazer concurso público, o que não funciona. Mas, infelizmente, é assim que você tem que contratar. Então, a ideia é colocar como exigência a residência no local. Agora, é uma exigência fraca, porque se a pessoa muda e ela é estabilizada na prefeitura, você vai fazer o quê com ela? Então, eu acho que deformou um pouco o programa essa exigência legal. O meio de contornar isso é conveniar a contratação. É o único meio que eu vejo, e assim mesmo vai sofrer por parte do Ministério Público uma grande quantidade de ações. Mas prefeito que tiver medo de sofrer ação não pode ser prefeito. Só complementando, né, porque na verdade a gente, comunitário de saúde, quando ele foi parte do programa de saúde de família, tinha um problema da questão do respeito à especialidade médica, né? Mas isso foi resolvido porque o agente comunitário de saúde, ele trabalha com alimentação principalmente, que seria a prevenção. Né? Então, prevenção, é claro, esclarecimento, né? Mas parabéns, que eu lembro muito bem da época, o pessoal, principalmente da saúde, era bem animado lá no programa, né? Era bom, né? Funcionava bem, era considerado um dos melhores do Brasil. Nós tivemos na época aqui, que nós inauguramos o programa, eu acho que você estava até presente, esteve aqui então ministro da Fazenda, o ministro da Saúde, José Serra, e fez um discurso aqui elogiando o trabalho que foi feito em Taubaté, que não tinha um tostão de verba federal na época. Hoje tem, na época não tinha. Bancado pelos cofres municipais. Pergunta da mesa. Isso. Mário, boa noite, que coisa boa tê-lo aqui, e toda a sua desenvoltura é experiência da casa, né? Então isso é muito bom. Nós temos uma pergunta aqui que foi feita, referente à Feira da Barganha. Qual a sua visão? O que você pretende fazer com ela? Hoje ela é um problema? Ela é um problema e é uma solução ao mesmo tempo. Ela é problema porque, como tudo no Brasil, começa com a barganha e hoje vira uma espécie de feira de Acari, né? É a complicação, mas você não pode tirar a Feira da Barganha em Taubaté. Ela funciona só aos domingos, é uma grande atração turística, não tem como, se não tiver a Feira da Barganha aqui em Taubaté, como é que fica? Como é que o Renato Teixeira vai cantar Taubaté daí em diante? Né? A gente tem que organizar, separar o que é barganha do que é contravenção. Não é fácil? Não é fácil. Mas tem que ser feito. Mais alguma pergunta da mesa? Isso. Outra coisa, referente ao centro da cidade na hora à noite, qual a sua visão para reduzir a violência? Iluminar tremendamente, primeira coisa. Eu tinha feito isso, Sandra. Tinha colocado uma iluminação no centro feérica. Era um dia. Você andava à noite ali e não tinha problema nenhum. Pusemos polícia militar lá. Fizemos uma revitalização que incluiu até a compra do antigo Cine Metrópole, que virou teatro. Fizemos outra casa de cultura no centro, ali onde era o antigo casarão dos Costas, na Rua Visconde, onde era o Solar das Artes. Fizemos um local para apresentação artística na Praça do Epaminondas. Segurança com câmeras, para a época, muito inovador. O pessoal brinca, mas a gente colocou a polícia militar com bicicleta no calçadão, uma bicicleta especial,
porque é o veículo mais móvel para você pegar rápido um bandido que está andando pelo calçadão. Então, isso não tem muito segredo, é uma questão de vontade de fazer, saber fazer e acreditar no que faz. Encerradas as perguntas da mesa, suas considerações finais, por favor. Eu quero agradecer a oportunidade de estar conversando com vocês. Eu acho que vir aqui é uma deferência que os órgãos que reúnem os principais segmentos aqui de Taubaté nos proporcionam. É uma forma também da gente estar conversando com outro público, que é o público da internet. Quero de novo parabenizar o meu amigo Pedro Rubim pela iniciativa, né? Bacana pra caramba. E deixar aqui um grande abraço a todo o taubatiano que nos assiste, a cada um de vocês que aqui veio, a você que tão gentilmente nos entrevista, e deixar a mensagem que a gente está se candidatando ao prefeito, porque eu sou de Taubaté, amo essa cidade, sou político, gosto do que faço, aprendi a fazer e quero colocar essa experiência à disposição da população de Taubaté. Quando eu falo colocar essa experiência para a população de Taubaté, eu estou falando em mudança. A gente já conseguiu mudar o estilo de governo da cidade uma vez. A cidade se tornou bonita, alegre, enfeitada e, ao mesmo tempo, dinâmica. Nada foi esquecido. Saúde, educação, tudo foi alvo de investimentos muito sérios, sem precisar de verba externa. Praticamente trabalhamos só com o orçamento do município. Entregamos o município sem nenhum centavo de dívida, o que tinha de dívida tinha de caixa. Então, essa experiência, agora que a gente está mais tempo estudando, eu fiz pós-graduação, me aperfeiçoei, virei vereador, conheci o outro lado da administração pública, que é o lado legislativo, estou preparado para fazer um bom governo e ofereço essa possibilidade a vocês. O meu número é 55, eu peço o seu voto. Só dando um recado do SEBRAE, o SEBRAE pede para informar todos os candidatos que passam por aqui que foi lançado um guia chamado ABC do Candidato Empreendedor. Ele está disponível no site do SEBRAE, sebraesp.com.br/ABC do Candidato, e tem políticas de empreendedorismo que podem ajudar a desenvolver o teu plano de governo. E apesar de você já ter falado sobre isso, eu gostaria de você reforçar rapidamente a importância do pioneirismo dessa ação, reunir tantas entidades e fazer a primeira sabatina de candidatos transmitida ao vivo pela internet. Inédito em Taubaté, né? Bacana, vocês estão de parabéns. Eu já participo de eleições há algum tempo, né? E antes de participar acompanhava e não vi nenhuma movimentação assim tão bem organizada quanto essa. Aliás, isso está sendo uma marca dessa atual eleição. Hoje, esse evento aqui, tão amplo, ontem um outro para jovens, numa faculdade que abriu, eu sugeriria a Unital que abrisse também. A Unital, ela tem, na minha opinião, a obrigação de promover a cidadania. A principal casa de cultura de Taubaté, ela não pode ficar fora. Não precisa ter cor para nenhum candidato, pelo contrário, mas abrir também, que é a forma de o jovem se inteirar da política. E nós não podemos mais admitir, no nosso país, que a pessoa fale assim, olha, mas eu não gosto de política. Né? Ontem isso foi citado até por um outro candidato, numa sabatina que nós participamos, e é verdade, quem não gosta de política é governado por quem gosta. Então a gente tem que mudar esse quadro. E nós podemos, em caso eleito, contar com a sua presença no evento, no dia 21 de novembro, encontrar de novo com a gente? Oh, mas é claro, um prazer. Claro. Ok. Antônio Mário, muito obrigada pela sua presença. Ao terminar essa conversa nossa, você pode, por favor, descer até a mesa, assinar o termo de compromisso, se você assim quiser. Para nós vai ser um prazer. Agradeço imensamente a sua presença aqui. Eu só queria acrescentar o seguinte, que esse termo de compromisso que eu vou assinar já faz parte do meu plano de governo.
Muito bom. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada a presença de todos. Nós voltamos às 8 horas com a sabatina ao candidato Isaac do Carmo. Até já.